Vamos lá, sétimo ano, vamos fazer uma revisãozinha sobre o Renascimento, né? Vamos lá, vamos ver o que é que a gente pode destacar. Então, Renascimento cultural ou Renascença, movimento que surgiu na Europa do século XV e XVI, que valorizava as ideias novas em relação ao mundo, negando o passado medieval e sendo influenciado pelo mundo antigo, greco-romano. Vamos lá. E aí, gente, como negar a Idade Média? Como é que a gente nega essa Idade Média? Vocês observam aqui que eu coloquei, né, uma representação do anjinho e outro do demônio, certo? Então vamos aqui. Simples. A Idade Média tinha uma concepção muito forte que vinha principalmente do clero, ó, clero, certo? Do clero, que dividia tudo entre céu e inferno. Era meio que uma luta entre eles. O Renascimento queria lutar contra isso. E aí, como a gente viu nas nossas aulas, o Renascimento ele vem para que as ciências expliquem, não é isso? Que ela desmistifique a ideia de que tudo era culpa do ser humano, que era pecado, culpa como pecado, não culpa como que a gente poderia resolver, mas sim como culpa de você ter sido castigado por aquilo que você fez. Então vai sempre haver esse conflito, não é isso? Então, por conta disso, essa nova ideia tenta pegar principalmente o que vinha do mundo greco-romano, onde se tem influência de vários filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e a produção de muito conhecimento. Então, a partir do conhecimento que esses filósofos passam para os estudiosos, né? Então, eles começam a ter outra ideia. Então, eles começam a renascer os seus pensamentos. Continuando. Então, vamos resumir melhor. Se liga, né, gente? O período da história europeia de transição entre o feudalismo e o capitalismo é chamado de Renascimento, renascentismo ou renascença, e ele aconteceu entre os séculos XIV e o século XVI. São muitos nomes, né? Mas importante é entender que naquela época tudo mudou. As estruturas sociais, a cultura e as artes, a economia, a ciência, a política e a religião, tudo isso foi visto sobre um novo viés, sobre um novo pensamento, certo? A Itália foi protagonista desse movimento que era orientado para o pensamento racional e científico, ao invés do dogmatismo religioso que predominava até então. Rapidamente, essa corrente se espalhou para outros países europeus, mas as cidades italianas nunca deixaram de ser polo dessas modificações, principalmente nas artes. O que é que isso está querendo nos dizer? Que a partir dos filósofos, dos novos pensamentos, começa a se ter um novo caminho. Esse novo viés é um novo caminho para os novos pensamentos. E aí ele vai abalar as estruturas sociais, tanto no que diz respeito à cultura como à economia, não é? Então, a Itália vai ser o protagonista. Por que o protagonista? É aquela pessoa que faz a festa, é aquela pessoa que faz aquilo acontecer, certo? Então, vamos lá. Continuando, no contexto histórico, o que é que a gente pode entender? Transição do feudo para o capitalismo, certo? Séculos 14, 15 e 16. Como nós já vimos, nada na história ela é vertiginosa, é do dia para a noite. A gente vai ver e vai observar que vai acontecer ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Ninguém muda de pensamento do dia para a noite. Ela muda através dos seus estudos, dos seus esclarecimentos e principalmente de suas perguntas, de suas dúvidas.
Por isso que a professora Betânia bate tanto na tecla. Preste atenção à pergunta. Quando você se pergunta, você quer uma resposta. Quando você dá uma resposta automática, você não se questionou. Então, os filósofos renascentistas, eles dão a dose, vamos dizer, eles dão a essência de você querer mudar, mas você só muda se você se questionar. Aquilo ali não está legal, certo? Quais foram os fatores que vão levar a essa ideia de mudança de comportamento? Capitalismo igual à burguesia. Muita gente, ou pouca gente ganhando muito e mandando muitos, né? Poucos mandando de muito. Então, capitalismo igual à burguesia. Burguesia, dinheiro, mas burguesia não manda, certo? Renascimento comercial e urbano, uma nova ideia, uma nova visão de se tornar importante, uma nova ideia de que eu estou tendo espaço, então eu preciso também mostrar que eu sou, vamos dizer, capaz, certo? Crise do feudalismo, mecenato igual a proteção e patrocínio, né? Patrocínio de quê? Quem patrocina? Então, quem são os mecenas? Vai ser principalmente aquela burguesia. Aqueles burgueses são aqueles burgueses que eles vão começar a financiar os pensamentos. E vejam que eu coloquei uma imagem bem interessante aqui, né? Então, precisa se conhecer, precisa se saber, eu preciso colocar na minha cabeça. E quem vai me financiar? Esses mecenas. Vai haver o mecenato, certo? Então, patrocínio de quem? Dos artistas e dos intelectuais. Continuando. 4 características nós vamos pontuar. Vejam aí. Inspiração igual à cultura clássica greco-romana. Os artistas da época tinham a cultura greco-romana em alto valor. Eles pensavam que gregos e romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza. Por isso, as qualidades mais valorizadas no ser humano da época eram a inteligência e o conhecimento e os dons artísticos. Lembre que quando a gente está estudando Grécia, a gente vê como as esculturas deles já eram valorizando o ser humano, o pensamento humano. As maiores características do Renascimento se pautavam em alguns pontos principais. O antropocentrismo, certo, gente? O antropocentrismo que é igual parte do pressuposto de que o homem é o centro do universo e, portanto, de que o universo existe para servir ao ser humano. E ele vai vir em contraposição, ele vai vir em contrassenso do que pensava a teoria geocêntrica, que afirmava que a Terra seria o centro do universo. Né? Copérnico não somente contestou essa teoria, como também afirmou que a Terra seria simplesmente um planeta que girava em torno do Sol. E aí o ser humano, ele era capaz de governar tudo isso, certo? Então vem aqui, o humanismo. O humanismo é igual ao quê? Então o humanismo foi o movimento da centralização do homem e da natureza humana. Ele colocava o homem como a obra mais perfeita do Criador, sendo ele capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. Certo? Isso que a gente vê hoje. Os humanistas procuravam interpretar o cristianismo tendo como base escritos de autores da antiguidade como Platão. O estudo dos textos antigos deu início ao gosto pela pesquisa histórica e pelo entendimento das línguas tradicionais como o latim e o grego. O humanismo se tornou referência para inúmeros pensadores nos séculos seguintes, incluindo os filósofos iluministas do século XVIII. Então vejam vocês que o Renascimento abre a porta para o iluminismo. Iluminismo, conteúdo que vocês estudarão para o ano, no 8º ano,
certo? Que é a complementação do Renascimento, que é, vamos dizer, a ápice do Renascimento, certo? Então, vamos lá. Outra característica seria o racionalismo, no qual os renascentistas eram convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência, certo? O uso da razão, o uso do que é certo e do que é errado, que ainda hoje a gente precisa ter essa característica, certo? O experimentalismo, no qual, para eles, todo conhecimento devia ser demonstrado através de experiências científicas de comprovação, certo? E aí a gente conclui que eles tinham essas comprovações. Quando eu dou alguns exemplos, vocês vão notar, né? Quando a gente, por exemplo, a gente entende que uma pessoa, quando ela nasce com necessidades especiais, tem um motivo científico, eles vão explicar o porquê daquilo ali. E não como castigo de Deus, como a religião, antes do Renascimento, queria que a gente acreditasse. O individualismo, no qual parte do princípio do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar sua própria personalidade, talentos e satisfazer suas ambições. Essa concepção se baseia no princípio que o direito individual estaria acima do direito coletivo, né? Essa autovalorização. Vamos lá. Categorias do Renascimento. Renascimento literário. A literatura durante o Renascimento cultural foram fortemente marcadas por vertentes humanistas que tinham o homem em destaque em todas as áreas. Durante o movimento, grandes gênios da literatura surgiram, entre eles Dante, escritor italiano, autor do grande poema Divina Comédia, Maquiavel, autor de O Príncipe, obra precursora da ciência política, na qual o autor dá conselho aos governadores da época. Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões, pessoais, sociais, políticas. Escreveu comédias e tragédias, como Romeu e Julieta, e várias outras que vocês estão vendo aí. E Miguel de Cervantes, autor espanhol da obra Dom Quixote. Uma ironia contundente às novelas de cavalaria medieval, muito fantasiosas em comparação ao estilo realista espanhol. E Luís de Camões teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo o autor do grande poema épico Os Lusíadas. Vocês vão estudar bem a fundo isso aí com o professor de literatura. Vocês vão ver, vocês vão entender porque eles são tão importantes para nós estudarmos com essa categoria do renascimento literário, certo? Renascimento artístico. Olha aí, outros que vão ter um papel importantíssimo para vamos dizer, o desenvolvimento do Renascimento, a abrangência desse Renascimento. Na esfera da arte, o Renascimento proporcionou a criação de novos gêneros de pinturas e esculturas. As primeiras manifestações no âmbito artístico surgiram em Florença, na Itália. Foram construídas várias obras de arquitetura que estão disponíveis até hoje na pintura. Giotto foi um dos primeiros a seguir esta corrente. No século XVI, o principal centro de arte renascentista passou a ser Roma. Os principais artistas plásticos do Renascimento foram Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e Michelangelo, certo? E aí vocês também têm tudo isso no livro de vocês, só para destacar. Vamos lá. Não é à toa, presta atenção, não é à toa que alguns dos pintores mais conhecidos da história sejam italianos, pois eles surgiram justamente pelo alto financiamento que o Renascimento italiano dava às artes.
Lembra das tartarugas ninja? Seus nomes são homenagem a eles: Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael e Donatello. E aí, gostou? Sabiam disso? Se não sabiam, ficaram sabendo? Vamos lá. Renascimento científico. No início do Renascimento, ciência e arte eram intimamente interligadas. Leonardo da Vinci, por exemplo, era também cientista e inventor e fez grandes contribuições no campo da anatomia humana e da aerodinâmica. As redescobertas dos textos da antiguidade e a invenção da imprensa, presta atenção, favoreceram a difusão do conhecimento. O empenho dos renascentistas em recusar os dogmas religiosos, quer dizer, as leis da igreja, e procurar respostas na natureza, trouxe grandes avanços e estabeleceu a base da ciência moderna, o método científico, desenvolvido por Galileu Galilei. Uma das inovações do período foi a afirmação por Nicolau Copérnico de que a Terra girava em torno do Sol, que é o heliocentrismo. Muitas descobertas foram feitas nos campos da astronomia, física, biologia e anatomia. Certo? Um recadinho que a professora Betânia manda é que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa, né, gente? Vamos acreditar. Vamos agir pela razão e vamos acreditar. Agindo pela razão, fazendo tudo aquilo que a ciência nos cobra, né? Para que a gente saia dessa pandemia o mais rápido possível, já que nós estamos estudando um conteúdo tão importante para o uso da razão. Renascimento urbano. Uma importante mudança que o Renascimento proporcionou, preste atenção, gente, olha que maravilha, foi na estrutura das cidades. O sistema feudal estava em decadência e o livre comércio se expandia cada vez mais. Assim, por causa das transformações econômicas e sociais geradas pelo renascimento comercial, as cidades também se transformaram, dando origem aos burgos. Quer dizer, também vocês já estudaram o lugar onde moravam os burgueses, aquela nova camada social que passa a existir com a queda do feudalismo. A sociedade estamental deu lugar a uma nova estrutura de classe, na qual a mobilidade social era possível. O que é que isso significa? Que nós, quando estudamos absolutismo, não existe uma mobilidade social. A partir dessa nova camada, que é dos burgueses, vai haver agora uma luta, não é? E agora ela está só se confirmando com as novas ideias, com o uso da razão, com esse individualismo, com esse humanismo, em que as pessoas têm direito de ter o que é seu, certo? Então elas podem ter nascido pobre e não foi Deus que quis que ela nascesse pobre, como era o que a igreja passava, né? Se nascer pobre foi Deus que quis, você obedecer o rei foi Deus que quis, você fazer aquilo que ele quer foi Deus que quis. A partir daí as pessoas começam a se questionar: por que é que eu sou pobre? Porque eu nasci de uma família pobre? Ou então porque eu fui explorada a vida inteira, eu continuo sendo explorada? Não é isso? E aí, se a gente agir pela razão, a gente vai ver que nós temos armas para deixar de ser explorado. Como é que eu faço isso? Tendo conhecimento e não explorando o outro também, não é? O nome burguesia vem justamente do termo burgo. Era uma classe de comerciantes e trabalhadores liberais que moravam nos burgos. Essas modificações levaram as cidades a demandar autonomia política, já que as terras ainda pertenciam aos senhores feudais. Esse movimento acabou por desmontar as estruturas do sistema feudal. E aí tem um recadinho que a professora Betânia está deixando para vocês, né, que eu estou com saudade, né, não vejo a hora da gente voltar à normalidade, da gente sair de casa e poder se abraçar, poder conviver, né? E aí o conteúdo de vocês é muito rico e deixa vocês com essa certeza que vocês também têm uma parcela de contribuição para isso, certo? Então, nesse momento,
O que a gente pede é o que a gente pode fazer, né, para que essa pandemia passe o mais rápido possível. Enquanto não acontecer a vacina, enquanto não aparecer uma forma da gente evitar, como é que nós vamos evitar como seres humanos? Com o uso da razão. Ok? E que vocês tenham um final de semana abençoado e continuemos com o nosso próximo conteúdo. Com a graça de Deus. Um cheirão em todos. Estou morrendo de saudade mesmo. Não é mentira não, viu? Cheiro.